existe uma elite privilegiada, extremamente rica e influente que não chega a 1% da população mundial. São famílias e grupos que formam sociedades secretas que se relacionam com Satanás desde os tempos de Caim, passando por Nirode, pelos grandes impérios e persiste até hoje. Seus descendentes sempre tiveram presentes nas lideranças e governos das principais potências que existiram e existem na história da humanidade. Essa elite, debaixo do governo de Satanás, procura controlar os recursos do planeta em benefício próprio. Procura manter suas regalias como poder e riqueza a qualquer custo. Eles são os filhos da serpente, isto é, os filhos do diabo, porque sempre tiveram um relacionamento aberto com Satanás e os seus demônios. E com a ajuda do seu pai, o diabo, a elite desenvolve e usa sistemas de controle e manipulação mundial, como por exemplo, governos, instituições, bancos, religiões, ONGs, mídia, arte, música, cultura, esporte, movimentos sociais, militarismo, facções criminosas, terrorismo, enfim. Para exercer esse controle sobre a população, eles usam desses artifícios, de modo que a elite se julga no direito de programar e subjugar pessoas como você, que faz parte da maioria da população mundial, que aos olhos da elite não passa de massa de manobra e de gado. De forma sistemática, a elite procura controlar o que as pessoas devem acreditar, ser, fazer, comprar, comer e vestir. Em outras palavras, a elite dita como você deve viver para eles dentro do interesse satânico. Políticos, atores, cantores, influenciadores, esportistas, líderes religiosos, enfim, são pessoas com talentos naturais ou com dons espirituais, ou até mesmo energizadas por demônios, que acabam sendo alistadas e usadas pela elite para disseminar suas ideias na população mundial. A elite também fabrica pessoas especiais para manipular você no maior estilo demoníaco de ilusão, mentira e alienação. Pode acontecer que a elite veja em você habilidades que a interessam, principalmente se for uma habilidade de influenciar o máximo de pessoas possível. Mas o mais provável, e é exatamente o que está acontecendo agora, é que você continua sendo apenas mais um da população mundial nas mãos da elite satânica. Contudo, está em andamento a expansão do reino de Deus, que se iniciou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus subiu aos céus, assumindo a sua posição de rei dos céus e da terra. E o processo de expansão do reino de Cristo tem provocado um confronto previsto e inevitável de proporções cósmicas com o reino do diabo. E esse confronto se expressa aqui neste mundo no combate da igreja contra a elite. Lembrando que, quando falo de igreja, me refiro aos seguidores de Cristo e não às instituições e denominações que levam o nome de cristã, mas que, em sua maioria, são os tentáculos do sistema satânico de controle mundial. Entretanto, assim como estava previsto na Bíblia, a vinda e expansão do reino de Jesus Cristo, seu conflito contra Satanás e a elite, também está previsto a derrota e destruição do reino satânico. E esse conflito acontece de forma espiritual, ideológica e até mesmo física. A elite, energizada por Satanás e seus demônios, combate o ideal cristão bíblico com todos os mecanismos à sua disposição, já mencionados anteriormente. E nos dias de hoje, vemos este mundo reagindo de forma cada vez mais agressiva ao cristianismo como consequência do crescimento do reino de Deus. Satanás está desesperado
porque ele sabe que tem menos tempo hoje do que tinha há 2000 anos atrás para defender o seu reino demoníaco e retardar o avanço do reino de Cristo neste mundo. Ele está fazendo de tudo para frear o avanço do reino de Cristo. Por isso, vemos hoje em dia o reflexo disso na política e na sociedade, onde a injustiça, corrupção, violência, guerra, banalização da moral e da ética, a desconstrução sexual e familiar estão acontecendo de forma tão intensa e cada vez mais agressiva. Para o diabo, quanto mais tempo ele puder retardar o domínio de Cristo através da igreja aqui na terra, mais tempo ele poderá usufruir de sua liberdade antes da sua condenação eterna. Satanás só se preocupa com seu próprio interesse e usa a elite para alcançar seus objetivos. Mas, quando Cristo derrotar todos seus inimigos, sendo o último deles a morte, o tempo do diabo, dos demônios e da elite composta de réprobos, filhos de serpente, acabará e todos serão lançados no lago de fogo para ser torturado por Deus durante toda a eternidade, como prevê a Bíblia. Finalizando, eu pergunto a você, que reino você pertence? O reino de Satanás ou o reino de Cristo? Você se deixa ser manipulado pela elite ou dirigido pela palavra de Deus? Reflita e responda para você mesmo.